Vamos ler a Bíblia, João capítulo 9. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. Hoje eu vou ler um pouco longo, tá? Até o versículo 34, mas eu vou começar. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus, os que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e Deus ensina a nós? E o expulsaram. Nós lemos até aqui. Antigamente tinha um ancião e o pastor teve que fazer uma viagem longa e falou que pediu para o ancião pregar. E o ancião ficou preocupado, e ele foi para os salmos mais longo da Bíblia. E ele falou: Ai, que boa essa palavra, vamos ler mais uma vez. E lendo 2 vezes, eu tenho tanta coisa para falar, mas o tempo já passou e acabamos aqui.
Tudo bem, não é que eu não tenho, não foi longo, né? Mas é que hoje tem Santa Ceia e eu li um pouco longo. E eu preparei a palavra hoje de manhã e eu pensei, eu vou preparar um pouco mais, eu vou ler um pouco mais curto, né? Mas é tão boa a palavra que eu acabei lendo tudo. É muito graciosa essa palavra, não é? Lendo essa palavra hoje, parecia que eu estava me enxergando. Em 1962, embora eu não fosse um cego, embora eu não fosse um mendigo, mas eu era uma pessoa assim que não tinha nenhuma diferença com eles. Mas depois que eu me encontrei com Jesus, os meus olhos foram abertos e eu recebi o perdão do pecado. Independente do que outras pessoas digam, eu não tinha como não pregar este evangelho. Eu ainda muito vívido na minha memória. A minha mãe, depois que a minha mãe faleceu, ela faleceu no dia 13 de agosto de 1951. Mas eu não tinha onde apoiar o meu coração. Mas a minha irmã mais velha, ela se esforçou para ser como a minha mãe, né? Eu agradeci muito a ela. E eu falei para essa minha irmã que eu recebi o perdão do pecado. E a minha irmã se assustou. Oksu, nossa, isso é muito grave. As pessoas, se recebem graça, assim também, como o trigo, quando ele está maduro, ele abaixa, né? E o pecador, o pastor fala que é pecador, o ancião fala que é pecador, mas você fala que não tem pecado. Nossa, você está muito errado. Eu comecei a escutar isso já a partir da minha irmã mais velha. E então eu não sabia como agir. Eu não conhecia muito bem a Bíblia, mas eu tinha certeza absoluta do perdão do pecado. E depois eu comecei a ler os livros que as outras pessoas que receberam a salvação antes escreveram. E quando eu li o livro deles, a vida espiritual deles era muito parecida com a minha. Naquele tempo eu não sabia profundamente a Bíblia. E eu, assim como outras pessoas, então, diferente das outras pessoas, né? Assim como esse cego abriu os olhos, isso é uma coisa tão grande. O dia em que recebi o perdão do pecado, a liberdade do pecado. Então, essa verdade de eu ter recebido a salvação, esse Jesus Cristo, o Jesus Cristo que abriu os meus olhos, o Jesus Cristo que remiu os meus pecados. Ele é tão precioso e agradável que eu não podia trocar por nada nesse mundo. Conforme essa Bíblia, cada vez que eu leio a Bíblia, esse cego, quando eu vejo, ele era muito mais superior a mim. Logo que ele recebeu a salvação, ele já ficou feliz, né? Realmente, ele era um mendigo cego que não aprendeu nada. Mas Deus habitava dentro dele. E os judeus, fariseus, tão inteligentes, não podiam falar nada diante dele. A gente pode ver claramente isso. Quando a gente lê isso, você glorifica a Deus. Por quê? Eles disseram que Jesus era pecador. E o que o cego falou? Eu não sei se ele é pecador ou não é. Isso eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e ele fez eu abrir meus olhos. É um coração tão gratificante diante de Jesus. Glorifica a Deus. Eu sei que ele é pecador. E o que o cego falou? Nossa, que estranho. Ninguém nunca abriu os olhos de um cego. E Deus não atende a pecadores. Mas Deus escuta somente aquele que faz a sua vontade. Ele abriu os meus olhos. Como é que isso foi possível sem Deus?
Quando a gente vê os escribas muito famosos daquele tempo, não podiam responder nada diante dele. Ah, vocês querem ser discípulo de Jesus, por acaso? Não, nós somos discípulos de Moisés. Isso é algo muito engraçado. Jesus Cristo, ele fez um lodo e passou nos olhos do cego, naquele dia que era sábado. Quando a gente uma vez eu fui para Israel e era sábado, né? E eles impediram que eu tirasse foto porque eu ia apertar o botão e falaram que era sábado. Aí o irmão falou para o segurança: olha, segurança, hoje é sábado e você pode apertar o botão do walk-talk? E esse segurança não pôde responder nada. Eles estão presos à lei. O cego, o que é o verdadeiro sábado? Jesus Cristo está explicando isso. Por 6 dias, eles carregam aquele peso, aquela carga bem pesada, e quando na sexta-feira começa o sol se pôr, até sábado, quando o sol se pôr, isso é sábado, né? Então, no momento em que o sol se põe, na sexta, ele pode se libertar de toda a carga, o servo, independente da carga que seja, independente do que seja. Esse sábado, por que eles criaram o sábado? Porque Jesus é o Senhor dos sábados. Se você for para diante de Jesus, qualquer carga que você esteja carregando, você pode se libertar. Até os meus 19 anos, eu cometi muitos pecados. Eu menti bastante, roubei bastante. E agora também, quando o trigo estava amadurecendo, eu roubava uns feixes, ia com os meus amigos lá na montanha, e daí a gente colocava um pouco no fogo, e aí a gente pegava com a mão e esfregava, e aí quando a gente assoprava, saía toda a casca. Nossa, e aquele trigo fritinho era tão gostoso. Até agora eu tenho vontade de comer, mas não tenho como arranjar esses trigos, né? E por causa disso eu roubei bastante. E também por causa da fome, né? Eu sabia que isso era pecado. Mas a cobiça de querer comer era grande. E como eu não estava sozinho, e porque eu fazia isso com os meus amigos, toda madrugada eu ia para a igreja, implorava pelo perdão do meu pecado. E no dia 7 de outubro de 1962, pelo sangue de Jesus Cristo, eu descobri que todos os meus pecados foram lavados perfeitamente. Essa única palavra entrando no meu coração, sabe o que foi incrível? Tantos grandes e pequenos pecados que eu tinha no meu coração, essa palavra expulsou todos esses pecados. Desde a ponta da minha cabeça até a ponta do meu pé, não sobrou nenhum pecado. É incrível isso. Como isso pode ter acontecido? Até antes disso, eu confessava todos os meus pecados, mas como é que eu poderia confessar todos os pecados se eu não me lembrava de todos eles? Eu era uma pessoa suja, má, imunda. E o meu coração sempre estava cheio de pecado, de escuridão, de medo. Onde quer que eu procurasse no meu coração não tinha nenhum claro, não tinha nenhuma luz. Eu só tinha vergonha. Mas Deus, quando a terra estava escura, sem forma e vazias, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, se eu explicar de outra maneira, para vir a luz, ele expulsou a treva e a treva foi embora. Porque veio a luz e a treva foi embora. Quando tem luz, não pode ter treva. Então, não dá para dizer que quando existe luz, existe treva também. A luz e as trevas não podem ficar no mesmo lugar. E disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e foi embora as trevas. É a mesma coisa. No meu coração tinham tantas trevas, tantas vergonhas, tantos pecados, tantas escuridões.
Todas essas coisas foram embora. E naquele tempo, assim como aquele cego de nascença se encontrou com Jesus Cristo, e depois que passou o lodo nos olhos dele, ele foi se lavar no tanque de Siloé, eu também. Eu estava lavando, ele pegou a água. Quando falou para o cego ir se lavar no tanque, os cegos, na verdade, eles são bem medrosos. Por quê? Se eles caírem na água, como eles vão poder sair dali? A gente sabe para que lado tem que ir, né? Mas o cego não sabe para que lado tem que ir. Então o cego deve ter muito medo. Mas quando ele escutou que era para ele ir no tanque de Siloé, ele deve ter ido com todo cuidado. E aí ele chegou perto da água, se ajoelhou e com as duas mãos ele pegou a água e esfregou nos olhos. E enquanto ele estava lavando, os seus olhos se abriram. Aquela incrível, aquela maravilhosa felicidade. Se a gente pudesse tirar uma foto, aquela vida que viveu desde que nasceu, por dezenas de anos viveu nas trevas. Quando entrou luz nos olhos dele, aquela luz, se ele pudesse gravar aquele momento e pudesse ter e se pudesse gravar, a gente poderia ver a felicidade. Enquanto ele estava lavando os olhos dele no tanque de Siloé, ele estava lavando, e de repente alguma coisa começou a ficar claro. Que é isso? Que é isso? Enquanto ele se lavava, que é isso? Uma glória que ele jamais havia experimentado na vida. Aquela luz tão clara, aquelas formas que ele estava enxergando pela primeira vez, isso era incrível. Que é isso? Nossa, é luz. Nossa, que estranho. O que é isso que está piscando? Ai, ele não sabia que era o rosto dele. E ele viu o rosto dele sendo refletido na água. E ele viu ele viu aquele tanque, ele viu aquela árvore, ele viu as pessoas. E quando as pessoas viram, ele viu aquelas pessoas e, nossa, existia um mundo assim, existiam essa luz, existiam essas coisas tão agradáveis. Quando eu recebi o perdão do pecado de Jesus Cristo, eu pude sentir uma tamanha emoção, felicidade. Então, quando eu fui julgado, as pessoas acreditaram que eu roubei dinheiro. Mas a luz que eu recebi é tão grande, e a luz não me deixou permanecer nas trevas. Antigamente eu roubei, eu menti, eu era uma pessoa suja, mas essa luz entrando na minha vida expulsou as trevas e transformou a luz na minha vida. Isso é incrível. Com certeza eu fui inocentado. As pessoas me olhavam com olhos desconfiados, algumas pessoas me ligaram e me xingaram. Se eu enrolei alguém, realmente eu sou uma pessoa que merecia escutar essas palavras, mas depois que a luz começou a entrar no meu coração, a minha vida começou a mudar. Então, a luz expulsou as trevas do meu coração. E quando a luz entrou no meu coração, eu que vivia nas trevas, Deus não deixou mais eu viver nas trevas. Esse cego, se encontrando com Jesus Cristo, ele experimentou um mundo novo que ele jamais havia experimentado até então. Eu me encontrei com o rei de Suatini. Muitas pessoas têm dificuldade de se encontrar com o rei. Muitas pessoas pensam o que devem falar para o rei. O que devem ter pedido para o rei? O que devem ter falado para o rei, eu pensei.
As outras pessoas devem todas ter falado sobre si mesmas. Mas eu não tinha como falar sobre mim mesmo. As minhas coisas são sujas, más, imundas, tolas. A minha história que somente cai facilmente no pecado. Eu não tinha como falar isso para o rei. Eu falei para o rei. Eu escutei que eu tinha 40 minutos com ele. Eu cumprimentei, conversei, isso foi 10 minutos. E sobrou 30 minutos para o rei. E era assim, eu tinha que economizar muito esses 30 minutos, né? Então, eu queria falar por 30 minutos com ele, mas eu não tinha como falar tudo que eu queria. E aí eu fui resumindo. E quando eu falei sobre o nosso amado Jesus Cristo, o meu coração ficou tão emocionado. E quando acabou exatamente 30 minutos, eu terminei. E a Vossa Excelência falou para mim. Ele continuamente olhava para mim e falou para eu continuar a falar. E eu continuei a falar. E eu preguei por mais 30 minutos. E quando eu acabei de falar, ele falou, fala de novo. E eu preguei para ele por 1h30. O rei, ele é maior do que eu, mas eu tinha vontade de abraçá-lo, né? Então, era um curto tempo, mas eu preguei o evangelho para ele. Então, dentro do coração dele, eu vi que a luz que eu recebi entrou no coração dele. Eu me tornei um com ele. Agora, aquele governo, a educação daquele país, eles aceitaram que eu os conduzisse, o rei. Quando esse cego abriu os olhos e começou a enxergar, o Senhor Deus que havia dado uma nova luz para ele, o Senhor Deus que havia salvo ele, que havia deixado ele na claridade, o Deus que havia dado, o Jesus Cristo que havia dado um novo mundo para ele, ele somente podia falar sobre esse Jesus Cristo. Mas o mundo estava o xingando. O mundo estava falando que ele era pecador. Antigamente, quando ele era cego, quando alguém dava uma esmola para ele, sim, obrigado, eu sou um pecador. Então, o que é importante? Por quê? Ninguém ligava para ele. Porque é importante ele concordar com eles, comer uma comidinha junto com eles, estar junto com eles. Mas, agora, esse cego já não podia mais viver desse jeito. E aí estavam falando mal desse cego. Realmente, ele era um mendigo ignorante. Mas agora ele tinha coragem, porque ele viu a luz. E ele falava com coragem. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Imagina quão glorioso ele é. Quem é que podia abrir os olhos dele? Quem é que podia plantar esse coração dentro dele? Quem é que podia dar força? Quem é que podia dar felicidade para ele? Esse Jesus que o cego aceitou, esse mesmo Jesus veio até mim. Eu recebi perseguição de muitas pessoas, eu fui xingado por muitas pessoas, e a cada momento, Jesus Cristo estava junto de mim. Parecia que Jesus estava respondendo, sim, eu estou contigo. E eu preguei esse evangelho. Essa vez, eu não sei se os nossos cameramen, eles gravaram o CLF, mas eu fiquei muito emocionado. Inúmeras pessoas, a gente colocou mesas e encheu aquela sala. E eu preguei o evangelho para eles. Eu peguei o microfone e desci do palco, e andando entre as mesas, conversando com aquelas pessoas, segurando a mão daquelas pessoas, eu preguei o evangelho para eles. Eu também pregando o evangelho, eu fiquei assustado. Não era eu. Eles, escutando esse precioso evangelho, eles ficaram muito felizes. Tinha um pastor, uma pessoa mais nova do que eu, e ele era mais alto do que eu, né? Ele tinha uns 50 e poucos anos. Nossa,
E eu fiquei muito feliz com ele. Nossa, depois eu descobri que ele é um pastor de uma grande igreja. Então, mesmo que eu tenha errado, parecia que não foi o erro. Mesmo que eu tenha passado vergonha, não, passei vergonha. A felicidade deles foi maior. O amor de Jesus foi maior. A graça de Jesus foi maior. Por isso, essa graça, essa luz está preenchendo o meu coração. E essa luz não permite que as trevas habitem no meu coração. Então, não tinha como ter ódio. Em 1962, quando eu me encontrei com Jesus Cristo, eu era uma das pessoas mais infelizes desse mundo. Então, se foi em 62, agora é 2019, faz 57 anos, não consigo calcular direito, né? 57 anos. Então, por esse tempo, eu não fui eu. O Oxo Park não era assim antigamente. O cego também deve ter falado assim. Antigamente eu não falava coisas assim. Antigamente eu só pedia esmola. Antigamente eu só queria ganhar um dinheiro, eu só queria ganhar uma refeição. Eu ganhava uma refeição, eu colocava um pão na boca e não pedia por mais nada. Mas depois que eu me encontrei com Jesus Cristo, eu estou falando coisas completamente diferentes. E os escribas, eles brigaram. Então o cego não tinha como não falar do lado de Jesus. Ninguém ensinou, ninguém falou para ele fazer isso. Mas aquela luz clara entrando no coração dele, ele nos libertou de todos os pecados. E a luz clara de Jesus Cristo iluminando o nosso coração. No começo, quando entrou aquela luz nos olhos do cego, ele enxergou a sua imagem. E quando ele viu a sua imagem, nossa, eu era esse tipo de pessoa. Nossa, eu era essa pessoa tão feia. Eu era essa pessoa tão má. Mas esse Jesus me deu luz nos olhos para eu poder enxergar. E Jesus abriu um novo mundo que ele jamais havia enxergado antes. E isso foi tão agradável, ele ficou tão feliz. A gente faz o Word Camp e a gente foi lá para as Assembleias Legislativas lá no Impulsado. Então, de manhã, a gente queria ir e eu recebi um comando da diretoria. Então, de Impulsado até as Assembleias Legislativas, então, até o posto de gasolina de São Gonçalo, o pastor vai conversar com tal ministro, e depois, daquele posto de gasolina, até a Assembleia Legislativa vai falar com uma pessoa, e depois a Assembleia Legislativa até São Gonçalo é com uma pessoa, e depois a São Gonçalo até Pulsado era uma pessoa. Então, eu tive que conversar com 4 ministros. Então, até o posto de gasolina de São Gonçalo, eu tinha que falar com uma ministra. E ela falou que desde criança ela acreditava em Jesus, que ela tinha recebido o perdão do pecado, que ela tinha o Espírito Santo, tinha nascido de novo, tinha recebido salvação, mas que ainda era pecadora. Ela recebeu tanta coisa. E ela também é bem alta, é uma mulher. Então, impulsar, o prefeito de Pusan, ele convidou a gente para comer naquele hotel, e quando ela foi falar, o microfone estava nessa altura, ela teve que agachar um pouquinho para falar no microfone. Ela não tem comparação, ela confiava tanto em si mesma, e tocar nessa autoconfiança dela seria algo que ela reclamaria. Com certeza ela disse que recebeu salvação, nasceu de novo, tem Espírito Santo, recebeu salvação. E porque esse pastor baixinho está querendo brigar comigo, que sou alta, né?
Desculpa, né, eu falar isso, mas isso foi o que aconteceu mesmo, né? E esse pastor que nem sabe falar inglês. Então, encontrando esses ministros da África, independente do que ele tenha falado, né, independente do que fosse, eu era o único que não falava inglês ali. Então, os ministros falam francês, inglês. Eu sou o único que tenho tradução lá, né? E naquele dia também não sei nem falar inglês direito. Embora eu não tenha falado isso para ela, ela não falou isso para mim, né? Mas ela tinha muita coragem. E a gente estava se aproximando do posto de gasolina de Songsan. E aí eu comecei a falar. E no posto de gasolina, a gente estava se aproximando lá em Songsan, e ela recebeu o perdão do pecado. Ela ficou assustada. E ela gostou tanto de mim que ela me chama de opá, né, de irmão mais velho. Eu tenho 2 irmãs mais novas, a ministra da Tanzânia e essa outra, né? E também o sul do Paraguai me chama de irmão mais velho, né? Agora eu tenho 2 irmãs mais novas e um irmão mais novo, né? Então a ministra da Namíbia, ela recebeu a salvação e ela fica tão feliz e ela sempre manda um presente para mim. Eu também tenho que mandar, mas não dá tempo, né? Eu esqueço. E depois ela ficou ocupada e não veio para a Coreia. Mas eu fui para a Namíbia e preguei até para os familiares dela. Eu fui para a África, para um país que não tem igreja, e a gente juntou os pastores e a gente dá palestra para eles. Não é simplesmente uma palestra. Independente de quem pregue, o evangelho em si, quando ele entra na pessoa, abre os olhos daquela pessoa. Mesmo vendo essa mesma Bíblia, independente de quem seja, se recebeu o perdão do pecado e depois de nascer de novo, já não é mais aquela mesma Bíblia de antigamente. Por mais que eu me esforce para ser aquela mesma pessoa de antigamente, eu me transformo numa nova criatura. Foi a mesma coisa com o cego. Quando Jesus Cristo falou do Evangelho, quando Jesus Cristo falou da luz? Jesus Cristo, ele antigamente se satisfazia com uma moedinha de 10, 50 centavos, e dependendo dessa moedinha, a felicidade dele aumentava ou diminuía. Essa era a vida dele. E aí ele juntava as moedinhas, comprava um pão para ele. Isso era toda a vida dele. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que viver assim. Ninguém podia dizer quanto viveria assim, né? Mas ele se satisfazia com um pedaço de pão. Com essa quantia de dinheiro eu vou poder comprar esse tamanho de pão. Ele vivia esse tipo de vida. Mas depois que se encontrou com Jesus Cristo, pela primeira vez na vida dele, sabe o que aconteceu? Ele acordava de manhã, quando ele queria mendigar, ele mendigava. Quando ele queria ir para aquele lugar de mendigar, ele ia. Mas na vida dele, pela primeira vez, já não era mais conforme o seu pensamento. Seguiu a palavra de Jesus, vai e lava-te no tanque de Siloé. Se não fosse a palavra de Jesus, ele jamais poderia ir no tanque de Siloé. Porque ele tinha medo. Se ele fosse para o tanque de Siloé, ele poderia chegar ali perto, poderia escorregar e cair dentro daquele tanque. Ele não sabia que lado que ele tinha que ir. Então, era um lugar muito perigoso, que ele tinha que tomar muito cuidado. Mas ele foi andando. Onde que é o tanque de Siloé? Onde que é o tanque de Siloé? Para onde que é que eu tenho que ir para o tanque de Siloé? Quando ele foi como um cego.
ele tinha que ir apalpando para achar o tanque de Siloé. Por que ele está mandando eu ir para o tanque de Siloé? Se eu me lavar no tanque de Siloé, o que será que vai acontecer comigo? Ele imaginava, mas não sabia por quê. Ai, será que meu rosto está tão sujo assim? Ai, por que ele passou lodo nos meus olhos? Ele tinha tantas curiosidades. Ele tinha tantas perguntas. Mas porque ele foi o único que disse para eu me lavar no tanque de Siloé, embora ele não soubesse exatamente quem ele era, mas seguindo a palavra de Jesus, ele estava indo para o tanque de Siloé. Estimados irmãos, pensem nesses passos. Em 2 Reis, capítulo 7, tinham 4 leprosos, né? Não fazemos bem se ficarmos aqui na cidade, né? Se ficarmos aqui, morreremos. E se formos na cidade, se nos deixarmos viver, viveremos. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Vamos lá. Porque se a gente ficar aqui, a gente somente vai poder morrer. Então, fugindo da morte, porque aqui não tem comida, lembrando da comida, Deus estava conduzindo eles até o arraial dos Círios. E os 4 leprosos estavam caminhando até o arraial dos Círios. Aquele caminho também em que o cego tinha que ir para o tanque de Siloé era muito longo, né? O que vai acontecer se eu for até o arraial dos Círios? Será que eles vão nos matar ou vão nos deixar viver? Será que tem muita comida ou não tem? Será que a gente vai poder comer a comida deles ou não? Embora eles não soubessem, mas até agora, eles estavam vivendo uma vida seguindo o seu pensamento. Mas agora, eles estavam vivendo uma vida seguindo diferente ao seu pensamento. E seguindo a palavra de Jesus. E eles começaram a seguir um novo caminho. Até eles chegarem na comida, eles não sabiam de nada. Mas pela condução de Deus, eles chegaram no arraial. Por que será que Jesus Cristo, ele falou para eu ir até o tanque lavar os meus olhos? Por que ele não mandou trazer água para eu lavar? Então ele, tropeçando pelo caminho, com muito cuidado, apalpando, ele chegou no tanque de Siloé. E os 4 leprosos também, caindo, desmaiando, eles foram. Uma coisa que podemos saber é que, embora eles não tivessem nada, a condução de Deus estava os conduzindo. A condução de Deus. Parecia que eles estavam confortáveis, sentados ali na porta da cidade, e indo, eles caíram, desmaiaram. Ai, fulano, eu não consigo mais. Vai entre vocês, eu não aguento mais ir. Ai, minha perna está doendo. Oh, o que você está falando? Se a gente morrer, vamos morrer juntos. E se a gente for viver, vamos viver juntos. Tá, seria bom se fosse assim, mas eu não consigo mais andar. Se vocês me esperarem, vocês também vão sofrer. Vão e comam bastante, morram de barriga cheia. Não fale besteira. E os 4 foram em direção ao arraial dos Círios, igual o cego de nascença, sendo conduzido pela voz do Senhor. E o que estava esperando por eles? Sem saber de nada, incrivelmente, a dificuldade que eu tinha, o desejo da minha carne, a cobiça da minha carne me arrastou até agora. Tanto o cego de nascença quanto os 4 leprosos. Não era a cobiça o desejo deles. Não era a ambição deles. Não é porque eles gostavam disso. Mas pela condução de Deus, pela primeira vez,
Eles foram conduzidos por Deus, deram o primeiro passo e começaram a andar. Indo, caíram, desmaiaram. Estimados irmãos e irmãs, assim como Deus conduziu o cego de nascença e os 4 leprosos, assim como Deus conduziu o cego de nascença até o tanque de Siloé, Deus está conduzindo para a sua misericórdia, a sua graça, a sua bênção. Mas as pessoas caem na sua cobiça, na sua tentação, no seu desejo, e estão seguindo por um caminho diferente. Acorda. Oi, por acaso é por aqui que é o tanque de Siloé? Estou chegando, é só ir mais um pouquinho. Ai, obrigado. Ele tinha que ir adiante, mas ele não sabia como chegar. Daqui a pouco eu já vou chegar no tanque de Siloé. Por que será que ele mandou eu ir para o tanque de Siloé? Por que ele está mandando eu me lavar? Embora eu não sei. Ele que até agora seguiu o seu pensamento, mas sem ele saber agora estava sendo conduzido por Jesus Cristo. Foi incrível. Em 1962, depois que eu me encontrei com Jesus Cristo, aquele que conduziu a minha vida foi Jesus Cristo. É tão emocionante. O rei, ele recebeu a salvação, ficou feliz. E o ministro de Lesoto falou que Lesoto é muito pobre, é muito difícil, dá para ver. Até os ministros, eles ficam na escuridão. E à noite, eles prepararam um jantar para a gente. A nossa missão preparou. Os nossos pastores prepararam esse jantar. Então, foi alimento para 100 pessoas. E quanto custou? Uns $2.000. Nossa, mas a comida estava tão boa. Nossa, foi algo grande na África. 100 e poucos. Não, eu acho que foi umas 100 pessoas que estavam participando daquele jantar. E as pessoas estavam bem satisfeitas. Eu pude pregar a palavra. Eu não me tornei assim porque eu queria me tornar assim, mas somente quando o cego abriu os olhos pela primeira vez, ele enxergou a sua imagem. O que é essa imagem que eu estou vendo refletindo na água? Olha, está se mexendo. Olha, é o meu rosto. Ai, eu era esse tipo de ser humano. Depois que ele se encontrou com Jesus Cristo e a luz entrou, ele descobriu quão mal ele era. De 10, 10, de 100, 100. Cada vez que eu converso, quando eu vejo a luz, realmente eu tenho muita vergonha, né, de mim, e eu queria lavar tudo isso. E desde aquele dia, Jesus Cristo começou a me dar uma nova vida. Foi tão glorioso. Frequentemente eu falo, né, que quando eu tinha 50 anos, eu vivi pensando que eu ia viver só até 60 anos. Mas com 60 anos eu ainda não havia morrido. E mesmo com 70 anos ainda não morreu. Não morri, quer dizer, né? E agora o meu objetivo é viver até os 80.
Mas ninguém me impede de subir aqui no palco para pregar. Com um coração muito gratificante, com um coração muito grato, eu venho pregar. E quando eu subo aqui, eu tenho muitas coisas que eu quero falar. Assim como Ele trabalhou em mim, eu acredito e eu quero falar para vocês que Ele também trabalhará em vocês. Amém. Embora não fosse nada, o cego de nascença, ele podia se gabar do quê? O Senhor que deu os olhos para ele poder enxergar, para mim também. Aqueles meus olhos escuros Ele abriu. Eu poder falar isso é porque esse mesmo Jesus vai fazer a mesma coisa em vocês. Mas, pelo contrário, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito bom, porque eu sou muito correto, quando eu desprezo essa palavra, então, aí se torna difícil. Esse Jesus que tirou daquela escuridão. Mãe, sou eu, mãe. Mãe, agora eu vi o teu rosto, mãe. Imagina quão emocionado ele não deve ter ficado. Nossa, mãe, o teu rosto é assim. De manhã, olha, o sol nasce assim. Ah, isso que é flor. Todas as coisas eram novas para ele. Então essas coisas novas estavam invadindo o coração dele. E ele não tinha como aguentar tudo isso, né? Porque aqueles novos olhos que Jesus Cristo deu para ele estavam se formando no coração dele. Frequentemente eu falei isso. No começo, quando eu fui para Tegu, depois que acabou o culto de domingo à noite, não tinha mais nenhuma comida, não tinha mais nenhum carvão para aquecedor. E eu queria ir para casa, mas eu fiquei assim com muita vergonha diante da minha esposa. Eu levei a minha esposa, ela estava passando fome, ela estava dormindo no frio, eu me sentia tão mal por isso, e eu tinha muita vergonha, eu não queria ir para diante da minha esposa, né? Então eu me sentei no chão, e eu queria tomar uma decisão diante de Deus, né? E eu comecei a pedir: Deus, me dê comida. Deus, me dê um carvão para aquecedor. Eu orei para calefação. Mas, quando a gente pensa no ser humano, acabou a comida, acabou o carvão, e é uma pessoa tão miserável, não é? Mas orando diante de Deus não era assim. Eu estava orando por um certo tempo, e naquele chão gelado, eu coloquei uma almofada no chão e estava orando. E parecia que quando eu estava orando, parecia que eu estava diante do trono de Deus, orando diretamente, falando com Deus. E naquele tempo meu coração não estava na terra, estava no céu. Se por acaso vocês partirem dessa terra e forem para o céu, vocês vão pedir: Deus, me dá carvão, me dá batata. Vocês vão falar isso diante de Deus? Claro que não, né? Então, pensando que eu estou aqui, pensando na pobreza, ai, Deus, me dá pão, me dá arroz, me dá carvão. Aí eu peço essas coisas. Mas o meu coração, quando ficou diante de Deus, no trono de Deus, o pão e o arroz já não eram mais problema. Deus. Lá no Oceano Pacífico tem muitas ilhotas. E quem é que está vivendo nessas ilhotas? Estão vestindo que roupas? Eles comem o quê? Quem é que vai levar esse precioso evangelho para eles? Os nossos missionários
são pessoas assim muito gloriosas. Eles foram os primeiros que levaram o evangelho para aquela ilhota. Eu sou o primeiro que vou entrar nessa casa com o evangelho. Então, esse evangelho encheu o coração deles e com esse evangelho no coração, eles estão batendo na porta das casas para pregar o evangelho. Não importa se estão recebendo salvação ou não. Mas é tão glorioso. É tão glorioso. É tão glorioso que eu podia vencer a fome. Senão, se eu tivesse preso na dificuldade, eu ia ter roubado, ia ter feito alguma trambica, né? Mas foi muito gracioso eu ficar diante de Deus. Nossa, as pessoas param de ministrar. Como assim? O que é o ministrar? Dar felicidade para tantas pessoas, felicidade, esperança para as pessoas, salvação. A gente poder bater na porta uma felicidade. Então a gente fica com dúvida, será que essa pessoa vai escutar ou não o que eu vou falar? Mas é tão agradável a gente pregar o evangelho. É tão glorioso a gente poder trabalhar pelo reino de Deus. É algo que eu não posso trocar por nada desse mundo. Na Bíblia, aquele cego de nascença, as palavras que saíam da boca do cego de nascença era tudo assim. As pessoas diziam, Jesus é pecador. E ele dava risada. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego, mas agora vejo. Eu com certeza sei disso, vocês também sabem. Mas ele é pecador. Quando ele abriu os meus olhos, vocês não sabem de onde veio isso? Não tem como alguém abrir os olhos de um cego. Se ele não... Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, eu sei que alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, aí você atende. Então, se não fosse por Deus, como ele poderia ter feito isso? Aqueles escribas e fariseus judeus que eram tão inteligentes, estavam tremendo diante daquele cego, ignorante. Ninguém tinha resposta para ele, era incrível. Ele agradou muito ao Senhor. Ele se encontrou com... Qualquer pessoa que se encontre com Jesus Cristo. Você acredita no Filho de Deus? Quem é Ele? Se você me disser quem é Ele, então eu acreditarei. Sou eu. Então eu acredito, Senhor. Ele podia ver o olho de Jesus, ele podia ver o rosto de Jesus, podia mexer na mão de Jesus, podia acompanhar Jesus. Ele começou essa nova vida. Estimados irmãos e irmãs, nós, da mesma maneira, recebemos o perdão do pecado pelo sangue de Jesus e os olhos espirituais se abriram. Mas a cobiça de Satanás tapa os nossos olhos. Então o trabalho do mundo parece maior, a minha pessoa parece maior. Mas, pessoal, não existe ninguém maior nesse mundo do que Jesus Cristo. Em nenhum lugar desse mundo, não existe nenhum lugar mais feliz do que estar com Jesus Cristo. Aquele amor de Jesus, a graça de Jesus, a bênção de Jesus, não existe nada maior do que tudo isso. Mas muitas pessoas são enganadas por Satanás e por causa da sua cobiça, partem de Jesus, partem da igreja. O Jesus Cristo tão glorioso. Agora, vamos abrir os olhos espirituais e vamos olhar para Jesus Cristo. Esse Jesus que trabalhou no cego de nascença, ele quer abrir os nossos olhos. O Jesus que levantou
o coxo de nascença. Ele também quer nos levantar na vida espiritual e incessantemente Ele está trabalhando. Quando nós olhamos para Ele, vocês já não são mais cegos, não são mais coxos, não são pobres, não são pecadores. Vocês são felizes filhos de Deus. E vocês serão pessoas felizes que habitarão dentro de Deus. É algo incrível. Assim como o cego de nascença, nós também com os olhos claros, vamos brigar contra aqueles que estão contra Jesus. Jesus deu felicidade no meu coração. Jesus fez no meu lugar. Jesus me santificou. Eu quero clamar isso até eu ficar rouca. Eu quero pregar isso. Que todos nós vamos falando sobre Jesus Cristo. Vamos viver uma vida junto com Jesus Cristo. Assim como esse cego de nascença vendo a Jesus ficou feliz, que o nosso coração também possa se encher de Jesus Cristo. Até aqui.